Kelvin do Significando Coisas aqui. Hoje nós vamos falar sobre a Era de Prata dos comics, principalmente sobre a Era de Prata da Marvel Comics, né? Aqui no nosso Brasil nós temos duas grandes edições, né, que estão sendo publicadas pela Panini atualmente, que cobrem a Era de Prata. Entre elas nós temos essa revista aqui, que irá até o número 60, cobrindo toda a Marvel durante a sua Era de Prata. No momento, ela tem vendido as suas revistas no preço de R$ 35,90, certo? Para quem se interessa por isso, né, tá aqui e é altamente disponível, né, fácil de achar, certo? Mas também eu vou falar da segunda opção que você tem, né, que é a opção que geralmente eu vou atrás, né, que é a edição definitiva, certo? As edições definitivas só existem para o Homem-Aranha e os Fabulosos X-Men. Falando do Homem-Aranha, certo? Ela passa pela Era de Prata, que vai até o número 5, e vai até a Era de Bronze, que agora foi publicado o número 8 do espetacular Homem-Aranha. O que é que eu posso falar sobre essas edições da Era de Prata? Bom, essas edições da Era de Prata, pessoal, a edição definitiva, certo? Eles são metade de um ônibus americano, certo? Sendo ótimos de você abrir e ótimos de você ler, né? Você não cansa o seu bracinho quando você vai ler, e ela não fecha na sua cara, certo? É muito boa de você ler, certo? É ótimo. E por ser metade de um ônibus americano, certo? O preço também é bem melhor. Certo? Geralmente em promoções você consegue no preço de 100 a 150 reais, certo? Mas que eu quero falar sobre isso hoje, certo? Ainda no Homem-Aranha. O que nós temos? Nós temos as histórias escritas por Stan Lee e desenhadas por Steve Ditko, aqui no nosso primeiro volume. Até o quarto volume, que cobre o segundo ônibus, as histórias elas são bastante verborrágicas, certo? O que é isso, verborrágico? Verborrágico, gente, né? É geralmente quando você vê um texto assim, né? Ó. São vários textos mesmo, certo? E quando você lê um quadrinho da Era de Prata, é impossível de você ver um quadrinho que ele tenha poucos textos. Porque a Era de Prata, ela é muito baseada nos textos, bastante baseada. E o grande método Marvel, né, ele é baseado nisso. Esse problema se dá, né, pela própria questão do método Marvel. Como é esse método Marvel? Como muitos já conhecem, o método Marvel ele se forma da seguinte questão. Stan Lee, ele estava muito atarefado, e o que ele fazia? Ele escrevia um resuminho, certo, de roteiro, de cerca de 5 linhas, certo, um parágrafo. E o que acontecia? Ele entregava isso para o desenhista, e o desenhista fazia todos os quadros para a revista a partir disso. Então são 21 páginas, certo? Que o desenhista vai fazer em cima de 5 linhas que o Stan Lee tinha entregue a ele. Por que isso acontecia? Bom, muito simples. O Stan Lee nessa época, pessoal, né, ele fazia 5 trabalhos, certo? Ele fazia todos os roteiros das revistas e ele também era editor de todas essas revistas. Imagina, você ser editor de todas essas revistas e ainda você ter que escrever todas elas, certo? Então ele não tinha tempo para ficar escrevendo o roteiro da maneira correta, como você vê geralmente nos roteiros de um Alan Moore da vida, certo? Então o que é que ele fazia para compensar essa canalice dele, certo? Para ele compensar essa canalice, ele focava bastante nos textos, certo? Que já era da época, era bastante comum da época os textos ser bastante focados na linha de você conversar bastante, falar bastante do que está fazendo, certo? E ser os textos autoexplicativos, né? São os famosos balões amarelos, certo? Os balões amarelos, né, que você vê, por exemplo, aqui, certo? Aparece o balão amarelo aí, certo? Os balões amarelos, pessoal, eles são balões narrativos, né? E eles meio que audiodescrevem, né, o que está acontecendo dentro do quadro, certo? Ah, mas por que eles faziam isso, né? Não é como se tivesse informação 2 vezes? É exatamente, informação 2 vezes. Só que para o público da época, né, era muito importante que eles conseguissem acompanhar o que estava acontecendo, né?
Então, se o Homem-Aranha pulasse um muro de um edifício e ele soltasse uma teia, lá na narrativa estava dizendo, o Homem-Aranha pula um muro e solta a sua teia. E depois lá embaixo tinha de fato o balão que acontecia, certo? Que era isso, era o roteiro junto com o desenho, certo? Mas por que isso? Justamente pelo método Marvel que eu lhe falei, certo? Como o desenho já estava posto, certo? Então o roteiro ele tinha que ser posto em cima do que estava o desenho, né? Então todas as falas, todos os diálogos, eles eram após desenho. Então isso promovia a informação duplicada, às vezes, certo? Tirando, né, os momentos em que a informação tinha que ser corrigida, né? Porque às vezes o diálogo não correspondia ao que acontecia no desenho. Então o desenhista ele tinha que voltar lá para sua sarjeta e redesenhar de novo todos os quadros, certo? Agora vamos falar sobre os fabulosos X-Men, certo? Os X-Men, pessoal, eles tiveram uma história um pouquinho diferente, certo? Ele começou com o Jack Kirby e durante algum tempo, né, deu muito certo, certo? Até o capítulo 17 deu muito certo com o Jack Kirby, que é toda essa fase coberta aqui na edição número 1. Essas edições, né, você vê bastante a questão do desenho do Jack Kirby, né, você vê os traços que ele acaba trazendo das ideias e tal, e você percebe que boa parte, né, do que o Stan Lee fala sobre as questões dessa Era de Prata, certo? Que ele diz que nessa época ele queria fazer os X-Men porque ele pensava na questão da radiação e etc. Você percebe que muitas das ideias não vieram somente do Stan Lee, né? Vieram do Jack Kirby também. Até porque, né, o Jack Kirby ele já tinha feito uma revista com pessoas também com poderes estranhos, né? E na Patrulha do Destino, da DC, né, que teria vindo no mesmo tempo dos X-Men, também tem uma equipe parecida com essa, certo? Para quem já assistiu a série da Patrulha do Destino, você sabe o que eu estou dizendo. Ou quem leu, né? Então, aqui nos X-Men nós também vemos bastante textos. Eu estava folheando e você estava vendo, né, que além de ser bastante textos amarelos, né, falando sobre... Nós temos também textos para Dedéu, certo? O Homem-Aranha nem tanto, né? Não tem texto demais no Homem-Aranha, mas no X-Men, pessoal, é muito texto, muito texto. Ah, professor, quero ver até onde vai essa Era de Prata, meu Deus do céu, dos X-Men. A Era de Prata dos X-Men vai até o volume número 3, né? Foi o que foi recentemente lançado. Então, se você quer começar da nova era, certo? Que é a Giant Size X-Men, que começa no número 93, então você pode pegar o volume 4, que vai ser lançado daqui a 6 meses pela Panini. Ou seja, né, somente em 2023 será lançado o volume 4, e esse será já escrito por Chris Claremont e desenhado por John Byrne, certo? Então nós teremos a edição definitiva já com o volume da Uncanny X-Men. Desse modo, né, não será mais a Era de Prata, será a Era de Bronze, né? 1975, a Era de Bronze. Ainda tem muito texto na Era de Bronze, você me pergunta? Tem, muito. Mas não o tanto que nós temos na Era de Prata, que na Era de Prata é demais, certo? Ah, mas aí você me pergunta, então por que eu vou ler esse negócio se tem tanto texto, né? Se tem tanto texto, eu vou ler um livro. Bom, primeiro eu vou lhe dizer, né? Essas histórias, elas saíam mensalmente, né? Elas demoravam muito para sair. E a geração daquela época, elas acompanhavam livros, né, através de jornais. Então os capítulos dos livros saíam no jornal. Então aquela sociedade já estava muito acostumada a ler bastante e acompanhar bastante a leitura. Então, por ser tão demorada, né, a questão de essa publicação, as pessoas não liam de uma hora para outra 30 capítulos, certo? Um ônibus completo, né? A pessoa não se matava de se cansar. Ela demorava um mês para ler um capítulo de novo, daquele grupo. Então, o ser verborrágico ou não, as pessoas não pegavam isso à tona. Então, qual é a grande dica, né? A grande dica de colecionador que eu dou para quem quer ler essas fases, né? Essas grandes fases, famosíssimas do Stan Lee, do Homem-Aranha, certo? Que são ótimas, realmente são ótimas. E do X-Men, que são ótimas também. Como é que você faz para ler isso sem morrer de cansaço, né? E sem achar aquilo um tédio enorme, né? O que você pode fazer, certo? Você vai receber esse livro, né, com quase 20 capítulos, né, ou mais de 20 capítulos. O
que você faz? Você lê um capítulo e descansa. Pronto, certo? E depois você vai, no outro dia, ler o outro capítulo, certo? Você não vai ler 5 capítulos de uma vez, certo? Porque isso seria um cansaço cognitivo enorme, certo? Até porque essas histórias elas são bem simples, certo? Elas são bem simples mesmo, né? Você tem que entender que a sociedade na década de 60 ela era bem diferente da nossa, né? Eles nem tinham, de fato, viajado à Lua, né? Como a gente tem hoje, certo? Em 61 isso não tinha acontecido ainda, certo? Então, o que você tem que fazer, né? Você tem que voltar a ler daquela forma que era antigamente, né? Você lê uma vez um capítulo e você pula para outro dia ou para uma semana e tal, né? Até você descansar um pouquinho a sua mente. E essa é a dica. Eu espero que vocês tenham gostado de ter aprendido um pouquinho sobre a Era de Prata da Marvel, principalmente dessas publicadas na edição definitiva. E eu espero que vocês acompanhem mais e tenham gostado do Significando Coisas de hoje. Se você gostou, curte nosso vídeo, procura nós nas redes sociais e estejam atentos que vem mais por aí. Adeus!